Signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Sagitário. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, porque assim o algoritmo entende que o vídeo tem relevância, pode distribuir para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo tarô, oráculos, baralhos, runas, constelação familiar e astrologia, porque assim dessa forma a gente consegue acessar com mais clareza e profundidade o inconsciente. Eu peço em primeiro lugar a autorização para entrar na energia de vocês, para acessar o inconsciente de vocês, que é aliás, é o meu complementar oposto, o signo de Sagitário. O que é complementar oposto? É tudo que as qualidades que a gente precisa desenvolver. O complementar oposto de Sagitário é Gêmeos, então as qualidades que Sagitário precisa desenvolver está no signo de Gêmeos. As qualidades que Gêmeos precisa desenvolver está nas qualidades de Sagitário. Então é sempre bom a gente olhar o nosso complementar oposto. A leitura de vocês, Gêmeos e Sagitário, vai ao ar quarta-feira às 19 horas no YouTube. Aqui eu tenho na bandeja o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência e a energia de vocês. Nesta leitura eu começo trazendo as dificuldades, os bloqueios, as dores, para depois, do meio para o fim, trazer o aprendizado e os direcionamentos, para a gente entender o que a gente faz com essa situação que o tarô apresenta. O que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar? Como a gente pode entender esse processo e conseguir sair dessa situação, né? Para trazer uma orientação mesmo, porque não adianta falar, vai acontecer, é isso, a energia tá desse jeito, tá? E aí, o que eu faço com isso? Então, é muito mais do que uma leitura, é um direcionamento. Então, vamos lá, o fundo do deck, que é o que resume a leitura. Nós temos aqui para o signo de Sagitário, neste momento, 5 de copas, necessidade de deixar algumas emoções para trás, não ficar olhando para as perdas, para as dores, olhar para o que está em pé ainda. Então aqui é uma carta que fala assim, vamos sair dessa situação. O universo já está te dando novas oportunidades para você sair dessas dores. É importante fazer este movimento, em sair disso, sair destas dores. Nós já vamos entender que dores são essas. Como complemento da leitura, você pode dar uma olhada também no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus, tá? Além de signos fortes no seu mapa. Tem aqui uma energia de encontro amoroso, encontro de almas, 2 de copas. 9 de ouros, gente, tá muito bom isso. 9 de ouros é uma satisfação financeira, né? É tudo que eu consegui, eu fruto do meu trabalho, eu tô conseguindo usufruir disso. Tem um encontro amoroso, tem um rei de copas, que é o domínio do emocional. Ai, Sagitário tá muito parabéns. Ainda pede... O enforcado aqui é uma carta de bloqueio, tá? Mas também é uma carta que fala assim, vamos olhar algumas situações por uma outra perspectiva? Na sequência tem a carta do dilema. Faço isso ou faço aquilo? Nós vamos entender que dilema é esse que o sagitariano está vivendo. Como dilema é o símbolo de Gêmeos, né? Gêmeos vive um dilema e muitas vezes faz escolhas erradas. Ai, desculpa, joguei aqui. E muitas vezes faz escolhas erradas. Um aprendizado de Gêmeos é saber escolher. E ó, complementar oposto. Energia de namorados, pode falar de relacionamento? Pode. Mas também fala principalmente de escolhas, de dilema. E é uma escolha sim. Porém, tem uma energia aqui de cegueira. Tem alguma coisa que está oculta que você não está enxergando. É este que é o perigo.
Mas você consegue sair disso. E essas questões ocultas, também tem uma lua aqui atrás, são questões do seu inconsciente que bloqueiam você acessar essa informação. Eu vou colocar a energia da lua, atrapalhando essa clareza mental. Vou colocar aqui a mente, para que você consiga decidir melhor. Então, provavelmente você não está conseguindo discernir, escolher, decidir, porque tem algumas informações ocultas no seu inconsciente. Me deu dor de cabeça isso, estranho, né? Tem um apego material. 4 de ouros. E fala assim, pode soltar, pode desapegar. Você também é uma carta que muitas vezes fala de inveja. Aqui no caso eu senti apego mesmo, como se ficasse preso a alguma situação. Mas por outro lado, tem uma rainha de ouros, que é o domínio da matéria. Tem o domínio da emoção, o domínio da matéria. E por que será que tem algo oculto aqui? São essas copas que ficaram derramadas. Vamos clarificar isso. O que está oculto no inconsciente de Sagitário? Clarificando o fundo do deck, por gentileza, clarificando o 5 de copas. Que emoções são essas que o sagitariano ainda está apegado? Algumas questões de infância, fala de aventura, que é uma grande característica de Sagitário, que é viver a vida, que é o que Gêmeos precisa aprender. Mas tem um momento de dor, um momento de isolamento glacial. É um dilema, assim, eu vou soltar isso, eu vou pro mundo, vou me aventurar, mas tem uma dor. Essa dor pode ser pontual, pode ser um momento que você está vivendo. Eu vou colocar a energia dessa dor aqui. Deu um aperto no peito, sabia? Eu vou colocar o coração aqui. Me deu um aperto, sim, uma dor. Me fale mais desse isolamento glacial, me fala mais dessa dor. Essa energia do divino, do Criador, mas me veio um outro baralho aqui. Clarificando essa dor do geminiano, esse 5 de copas, esse isolamento glacial, por favor. E o universo tá ligado a laços afetivos, né? Alianças. Pode ser relacionamento, adapte a sua realidade, a sua energia. Pode ser algo familiar para algumas pessoas, família de origem, pai, mãe, enfim. Mas pode ser algo ligado ao seu relacionamento. Tá? Tem alguma dor aí. Pede para olhar o mundo por outra perspectiva, né? Energia do enforcado, energia da decisão. Não tome nenhuma decisão sem antes entender o que está oculto aqui nesse 2 de espadas. Então aqui é a carta do dilema. O que eu faço? Caminho X, caminho Y. Mas eu não estou enxergando a situação como um todo. Então é aí que está o perigo. Então vamos tentar clarificar isso. Claro que para cada pessoa é uma situação, aqui são muitas energias. A gente está lidando com um coletivo, que são muitas pessoas. O ideal é uma leitura particular para a gente entender o que está na sua energia. Né? A agenda para leituras particulares já está aberta. Clarificando, por favor, o 2 de espadas. O que o Gemini... você tem a carta da chave, a chave está na sua mão. Virou mais alguma? Não. A chave da abertura desse caminho está em suas mãos. Mais uma carta, por favor, para clarificar o 2 de espadas. Questões ligadas à infância. Vou colocar a criança como símbolo da infância. Que talvez aí alguns acontecimentos tenham tocado em feridas da infância que você achava que talvez já... E aqui sai criança também, né? Que você achava que já estavam... curados, mas ainda não. Tem algumas dores aí. Então, para tomar atitude, a gente precisa tratar a nossa criança interior ferida, para que isso possa se modificar, né? Vamos lá. Energia do bloqueio para o signo de Sagitário. Valete de ouros, início material bloqueado. Mais uma carta, por favor, para o bloqueio. Cavaleiro de ouros, início, que é o movimento para a matéria, bloqueados. A matéria está no bloqueio. Talvez você não consiga tomar alguma atitude, alguma decisão, porque tem uma questão financeira envolvida. Vou colocar a energia do dinheiro. Aprendizado para o signo. O aprendizado é assim, plantar, aqui é o 7 de ouros. Plantar,
e esperar a colheita, né? É uma carta que fala que o seu movimento, as suas ações vão produzir dinheiro, matéria, recursos. Mas a questão está na sua mente, o bloqueio está na sua mente, que é esse 2 de espadas. Que eu ainda não consegui pegar o que é. Calma aí que a gente vai chegar lá. Lembrando que no início aqui, a gente traz os bloqueios, dificuldades e vai clareando ao longo da leitura. Mais uma carta... Peraí que eu peguei o baralho ao contrário, gente, peraí. Para o aprendizado. Rei de ouros, o aprendizado é assumir o toque de Midas que você é. Talvez você esteja assim, puxa, mas se eu me separar, como é que eu faço? Porque eu dependo financeiramente, né? A renda do meu companheiro, da minha companheira me complementam aqui. Assuma o seu lugar de poder, você consegue. É o que vem aqui, vamos lá. Energia para o inconsciente, valete de paus, que é um início de uma ação. Tome a atitude, tome a ação. Eu vou colocar a energia do fogo como energia de ação, de movimento. Ok? Passado consciente. 3 de paus. Você sabe que você tem energia de movimento dentro de você. Talvez você esteja cansado. Ou acostumou com esse novo padrão aqui, com o seu companheiro ou companheira, e fala, ixi, agora eu vou começar de novo. Então tem esse... mas tem ação. Já está no seu inconsciente. Você já tem esse domínio, já tem essa sabedoria. Resultado esperado para o signo de Sagitário. 9 de paus. 9 de paus é muito movimento, mas por outro lado... Deixa eu clarificar essa carta. Porque é uma carta que fala assim, eu sei, eu tenho as ações, mas eu já estou entrando numa exaustão, num desânimo. Por que será que o Sagitário está entrando nesse desânimo? Clarificando o 9 de paus, por favor. Mensagens, carta da vitória, com a ajuda da espiritualidade, após um sofrimento. 9 de paus, por favor. Está cansado, está sofrido. Mais um pouco ali é um burnout, sabe? O burnout é o 10 de paus, tá no 9. E aí, às vezes, nesse cansaço, você não consegue enxergar a situação. É uma pessoa falsa. Pode representar a autoridade, a carta do urso ou a mãe. Ixi, é falsa mesmo, né? Dia da cobra. Ligado a uma mulher. Claro que não ressoa com todo mundo. E aqui fala de notícias, mas também fala de pessoa mascarada, né? Então tem alguma... Você toma cuidado, tem alguma pessoa aí que... Cuidado para não cair em cilada. Deixa eu colocar a amiguinha falsa aqui, ó. O bracinho dela vira uma cobra. O que será que está acontecendo? Vamos trazer mais cartas para clarificar? Precisa clarificar isso aqui. Clarificando o 9 de paus, mais uma vez, por favor. Então, cuidado para você não tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude que você não está enxergando quem são as pessoas de verdade. Tem gente que não é tão legal assim quanto parece. Justiça. Tem a ver com herança. Com papéis. É que você vai conhecer as pessoas. São nessas horas que a gente conhece as pessoas, quem elas são de verdade. É um momento dolorido isso, enxergar a família, enfim. Mais uma carta, vou colocar Palas Atenas, a deusa da justiça. Mais uma carta, por favor. Nossa, é algo que eu não tinha pensado. Mais uma carta, por favor. Virou aqui, virou? Virou. É uma carta, essa carta do triângulo com ovo é uma carta de mudanças. Tem alguma mudança aqui para acontecer. Não sei de que ordem ainda, se é emocional, se é
vai conhecer as pessoas como elas são, mas aí os caminhos se abrem para você. É uma carta de desprendimento, sabe? Soltas, as coisas vão acontecer, é permitido que a vitória chegue na sua vida. A carta dos caminhos, caminho em direção ao sol. O sol é a prosperidade, é a virtude, é tudo que clareia, deixando tudo que está oculto no passado. Você começou a desconfiar, você está agindo, mas você já está com a pulguinha atrás da orelha aqui. Pode ser uma relação familiar, né? Porque saiu a carta de herança, eu vou colocar aqui a família, vamos ver se é isso. Mais uma carta para o Nossa, pulou, para o inconsciente. Olha só, saiu o Rei de Paus, que é o domínio da ação. Isso tá no seu inconsciente. Elas saíram viradas, tá? O julgamento. O julgamento é uma carta, Netuno, ligado a Netuno, que fala de repetição de padrões ancestrais, de julgamento mesmo, de julgar as pessoas, ó. Julgamento, tá? E tá vendo que tem umas pessoas levantadas ali do túmulo? Representam os ancestrais. Então, padrões ancestrais que muitas vezes a gente repete inconscientemente começam a cair por terra. Você começa a enxergar as pessoas como elas são. E tem um domínio de ação aqui, tem um Rei de Paus em você. Então, aqui, o inconsciente coletivo ancestral e esse julgamento. Nossa, me deu um aperto no peito. É essa dor aqui ligada à família. Ligada a papéis, ligada à herança, documentos. Clarificando, por favor, a carta do julgamento no inconsciente de Sagitário. E aí me deu mais aperto no peito. Tem um dilema, tem algo ligado à sua infância, tem uma falsidade desde a sua infância. Tem um julgamento, é agora que você vai entender de onde vem quem são essas pessoas. Isso vai machucar, ou algo que machucou demais seu coração. E vai machucar. Mas você vai precisar agir independente da dor. Independente dessa dor. Nossa, o meu cardíaco tá tão apertado. É que eu não sei que emoção é essa. Como assim o meu cardíaco tá apertado? Eu tô entrando em ressonância, né, com o campo inconsciente de Sagitário. Sabe quando uma pessoa boceja, outra boceja sem estar com sono? É neurônio espelho. Eu tô espelhando as emoções aqui conforme eu abrir o campo inconsciente. O campo da constelação é o mesmo campo do tarô. Só que são símbolos diferentes para a gente acessar as mesmas informações. Nossa, e me dá dor de cabeça, tem alguma coisa... É uma falsidade, você vai enxergar as pessoas como elas são, isso vai doer, a justiça está ao seu lado e você vai precisar agir mesmo na dor. Clarificando esse desconforto no meu cardíaco, por favor. Ligado à sua infância também. Infelizmente, enxergando as dores, né? Vem a carta do renascimento. Apesar dessa dor, isso vai te libertar, porque quando você deixa essas copas para trás e olha para o que ficou, para o que foi bom, para o que viveu, é muito bom. O sol tá ali do lado do julgamento, da fofoca, da maledicência, da traição, das cobras. É muito bom enxergar quem são as pessoas de verdade. Dói, porque a gente criou uma imagem, uma ideia, uma estrutura de que mãe não é assim, irmão não é, mas são. Influências externas. Imperatriz. Tem uma pessoa aí que denomina uma imperatriz. Nossa, é pesado, hein, essa pessoa. 9 de copas. Clarificando a imperatriz com 9 de copas, por favor. Tem a ver com relacionamento. Para algumas pessoas haverá discussão, briga, desentendimentos, tá vendo?
2 de copas, relacionamento. Grinalda, relacionamento. Aqui são influências externas. Então pode ser que seu parceiro, parceira, interfira nessa questão que dói, familiar sua, ou ele traz essa dor para dentro do convívio, né? Ou seja, algo entre vocês. Mas as coisas vão andar, as coisas vão mover, não vai ficar dessa forma. Você só precisa sair dessa prisão. O que é isso? É olhar o mundo por outra perspectiva, sair da energia do enforcado. Sair dessa energia de medo do material. Medos e temores, por favor, para o signo de Sagitário. Tem algo inconsciente, Lua, tem algo inconsciente, você não está enxergando, tem alguma coisa no inconsciente. Eu vou colocar a energia da Lilith, que a Lilith é o lado oculto da Lua. A Lua que a gente enxerga é sempre a mesma face, porque o movimento dela em relação à Terra, ela se movimenta sempre da mesma forma. Né, o movimento de rotação dela coincide com o movimento de rotação da Terra. Então a gente sempre enxerga a mesma face. A face que nunca é iluminada pelo Sol, que a gente não enxerga, é a Lilith. Ou seja, as emoções mais profundas, emoções mais ocultas. Chegou meu ajudante, o Feijão, né, Feijão? Tem ali... Você vai precisar agir frente a essa dor que é do inconsciente coletivo ancestral, da família. O que está oculto? O que está oculto? Medos e temores ocultos no inconsciente. Clarificando a carta da Lua. No inconsciente de Sagitário. Peraí, caiu tudo. No inconsciente de Sagitário. Caiu a carta da política de novo, da falsidade, ó. Você tem medo. No fundo você sente. Mas a gente cria uma máscara, né? Para não enxergar, porque dói. Clarificando, por favor. Caiu muito. Clarificando o que está oculto, os medos ligados à Lua. Tem a ver com partilha, com compartilhar, pode ter a ver com partilha de bens. Eu vou colocar herança, eu vou colocar aqui o apego. O apego à matéria. Tem uma carta de doenças mentais aqui, então alguém pode ser um padrão familiar ligado a doenças mentais. Vou colocar esse bonequinho para representar isso. Que é a carta da doença mental. Tem uma energia assim de brincalhão, de um espírito brincalhão, de não estar levando as coisas a sério. E isso me deu um aperto no peito. E a necessidade do compartilhar, que é o 6. Aqui no tarô é o 6 de ouros. Existe essa necessidade de compartilhar, isso não está sendo. Essa pessoa apegada à matéria pode ter alguma questão psíquica, né? Um transtorno de personalidade narcisista ou mais grave, que é focado apenas na matéria e não no emocional. Não tem a ínsula muito desenvolvida no cérebro, que é a área da empatia. Se não tem geneticamente, estruturalmente no cérebro a empatia, essa pessoa não tem empatia. E aí o parceira talvez não entenda. Ou você tem um laço afetivo com essa pessoa, aqui ó, família, dinheiro. Você tem um laço afetivo com essa pessoa por ser um irmão, uma irmã, familiar, enfim. E como dói enxergar quando as máscaras caem. A carta da política, as máscaras vão cair. Cadê? Aqui ó, as máscaras vão cair. Eu não falo que as pessoas não mudam, elas só as máscaras que caem. E você precisa renascer a sua força. Eu vou usar aqui o símbolo de leão, porque leão é o símbolo da força, né? Até o tarô usa o arcano da força, é um leão, que é aqui, ó. É o renascimento da sua força. Essa questão oculta está ligada a alguma questão mental da família. Pode ser um narcisismo ou outros transtornos que você não enxergava e que agora vai começar a ver. E isso dói. Aff, doeu meu peito. Dói mesmo. Nossa. Resultado final.
Rainha de espadas, que é o domínio do mental, e o valete de espadas, um início de ação mental para você conseguir sair dessa loucura que vai ser isso, a dor que vai ser enxergar essas... Dói, viu? Dói. Nossa, como dói. Enxergar. Vou colocar o auxílio da espiritualidade. Uma runa trazendo, por gentileza, o resumo dessa situação. Odin. Odin é o divino, é a fé. Isso saiu para o signo de Gêmeos, também a mesma runa. Dê uma olhadinha no signo de Gêmeos, que é o complementar oposto, vai te ajudar, eu acredito. Odin. Eu vou ler o significado dessa carta, dessa runa, perdão. Odin é fé, né? Deixa eu ler aqui. Odin, esta runa representa o destino, o novo, tudo que está para acontecer. O deus Odin exigia de seus guerreiros muita fé e coragem para que pudesse protegê-los. Dessa mesma forma, você deverá ter a mesma fé para acreditar no que está escrito, ou seja, no destino, e ir de encontro ao seu destino. O desconhecido nos remete à ideia do fim, mas ao mesmo tempo induz ao recomeço, pois há uma nova etapa quando outra se conclui. Então é fechamento de ciclo, enxergar as máscaras que caem, para que você possa renascer. Eu vou colocar a fênix como símbolo de renascimento. Vou tirar agora 3 cartas do aconselhamento do poder da lua, como aconselhamento do poder da lua. Aconselhamentos para o signo de Sagitário, por favor. Uau! Caiu o propósito de vida, eu vou colocar o seu propósito aqui. Para alcançar o seu propósito, que é o seu nó do norte, você precisa encerrar alguns ciclos, mesmo que esses ciclos sejam emocionais, que é aqui, ó, o 5 de copas, encerrar alguns ciclos, porque aqui é ir ao encontro do seu propósito de vida, assumir a sua força, ir ao encontro do seu propósito de vida. Mais 2 cartas, por gentileza. Siga a sua voz interior, a sua intuição. Mais uma carta, por favor. E cuide da sua criança interior ferida. Ah, já trabalhei tanto em terapia, minha criança. São várias camadas e sempre há necessidade de uma continuidade. São várias camadas como cebola. E outra, quando a gente trabalha o nosso inconsciente, a gente vai trabalhando por camadas e a gente revisita aquela dor em espiral, numa outra perspectiva. Ok? E ó, interessante de ter saído Gêmeos, como saiu aqui nos dados astrológicos a energia de Gêmeos, pelo seguinte: a grande sombra de Gêmeos, a grande dor, que é o complementar oposto de Sagitário, a grande dor de Gêmeos é curar a criança interior ferida. É muito difícil para o geminiano, porque a dor do geminiano na infância, em geral, é muito grande, muito grande. Então, talvez tenha aí essa dor na energia de Sagitário que eu estou me conectando neste momento. Cuide da sua criança, mantenha a sua fé, reconecte fé e força, a sua força interior. Vai doer enxergar algumas coisas de alguns familiares, mas talvez o seu propósito sagitariano seja mostrar para eles que existe algo muito maior do que o dinheiro. Isso se chama amor. E o sagitariano tem muito disso. Eu fico muito feliz que existam sagitarianos neste planeta. São pessoas verdadeiramente amorosas. Eu espero ter ajudado. Se precisar de uma ajuda como apometria, constelação, neurociência, ou mesmo uma leitura particular ou mapa astral, uma leitura particular aprofundada na sua energia. Enfim, meu telefone está na descrição do vídeo. Gratidão. E a gente se vê na próxima leitura de Sagitário, que é quarta-feira, às 19 horas. Ah, e toda quarta também eu tiro um aconselhamento do tarô ao vivo numa live que acontece no YouTube e no Instagram. Quarta-feira, às 13 horas. E a gente conversa sobre diversos assuntos. O tema desta quarta é Saturno, que é o deus do karma,
Cronos, retrógrado, que significa o significado de planetas retrógrados, que são novas oportunidades, novas chances, enfim. Até lá, Sagitariano!